Ele é cuidadoso, Ele é amoroso, Ele é atencioso, por ser essa a sua natureza. Ele tem uma palavra para todos nós, individualmente. Uma palavra que vai se encaixar dentro da minha realidade. Ele tem algo para mim. E eu queria dispor o meu coração e a minha atenção para ouvir o que Deus tem para nós. Temos uma semana pela frente e certamente Ele vai nos preparar para as lutas e atividades próprias desta semana. Passamos uma semana e nós trazemos no coração algumas marcas que a palavra do Senhor vai abençoar. Ela vai tapar buracos, ela vai fechar cisuras, ela vai fortalecer a fé nas lutas que nós passamos. O Senhor tanto vai trabalhar a semana que passou, como a semana que virá. Ele fará isso pelo exercício da sua bondade, expresso na palavra. Por isso a minha gratidão aos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, com a mesma reverência. Eu queria orar ao Senhor, para que essa palavra, ela não caísse num solo rochoso, não caísse na beira do caminho, ela não caísse entre espinhos, mas ela caísse num solo preparado. O Senhor vai falar não aos presbíteros, mas também. Vai falar não aos diáconos, mas também. Não aos professores, mas também. Não às senhoras, mas também. Não somente aos viúvos, mas também. O Senhor vai falar ao coração do visitante, do convidado, de todos nós. Toda porta que estiver aberta será abençoada. Todos os umbrais em que tiver a marca do sangue do Cordeiro, haverá bênçãos. Então eu quero dispor o meu tempo e o meu coração, agora como ovelha, para a semelhança de Maria lá em Betânia. Ficar quieto, me sentar e ouvir o que o Senhor tem para mim. Se as Martas quiserem ficar andando, que fiquem. Se as Martas quiserem ficar preparando o jantar, o almoço, a conta que vai pagar, não vou fazer nada, mas eu vou escolher a boa parte. Vamos fazer isso? Senhor, o Senhor está presente porque o Teu Espírito garante isso, a Tua palavra fala sobre isso, e tanto o Teu Espírito como a Tua palavra são fiéis. Eu quero agora, como Waldenberg, me aquietar. E eu peço esta mesma graça para os meus irmãos que aqui estão. Que todos nós possamos, como Maria de Betânia, nos aquietar. Deixar o Senhor falar. Porque o que o Senhor vai falar edificará, promoverá alegria, trará paz e harmonia. O que o Senhor vai falar é bom. Fala, portanto. E hoje use a boca e a vida do pastor Neto. Ele se dispôs a isso. Que o Senhor o use para abençoar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Está desligado. Não, eu acho que está ligado. Ah, está ligado. Tá. Bom dia. Bom dia, queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos. É sempre um prazer a gente começar a nossa semana. Acho que está acontecendo alguma coisa. É sempre um prazer começar a nossa semana. É um prazer começar a nossa semana juntos, né? Que alegria. Que bom estarmos juntos. Tá dando um ruidinho, né, pastor? Tá dando um ruidinho? Tá? Ah, beleza. Queridos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Abra, por favor, em João 4. Desliga o outro. Ah, tá bom. Obrigado, meu querido. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, viu? João 4.
27. Nós já sabemos que esse é o texto da mulher samaritana, já foi até lido, inclusive, sobre aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas eu quero trazer aqui alguns ensinamentos para nós sobre esse texto, que está lá no verso 31. João 4, verso 31. 31 ao 38. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Um texto muito conhecido, a gente geralmente aborda muito a parte da mulher samaritana, isso é bem verdade. Um texto que todo mundo sabe o seu contexto, que iniciou lá em 1 Reis, na divisão do reino, em que os samaritanos ficaram na tribo do norte e o povo de Judá na tribo do sul. Esse povo samaritano e o povo judeu era um povo, como diz o verso 27, os primeiros versos 9, final do verso 9 vai nos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. E nesse ínterim, como começa dizendo, nesse tempo em que os discípulos saem e Jesus chega a essa mulher para conversar com ela, os discípulos eles chegam meio, atrás de comida, porque eles estavam com fome, mas eles já começam dizendo: Mestre, trouxemos a comida, está aqui. E aí Jesus, então, ele traz ensinamentos para os discípulos que volta e meia precisava ser ensinado mais uma vez. Volta e meia, Jesus ele precisava ensinar e reafirmar os seus ensinamentos para os discípulos. Ele precisava sempre fazer isso. E assim somos nós. Volta e meia, ele precisa que nós, mais uma vez, aprendamos aquilo que a gente já sabe. E os discípulos, eles parece que eles não percebiam muito bem o que estava acontecendo. Uma conversa dessa, queridos, de Jesus com essa mulher, meio-dia, uma mulher prostituta, uma mulher que já havia tido um relacionamento, primeiramente que os judeus não conversavam com os samaritanos, segundo que um homem conversando com uma mulher sozinha, terceiro, um homem conversando com uma mulher sozinha que era mal vista à sociedade, por isso que ela estava ali meio-dia. Porque meio-dia era um sol ardente e as pessoas não procuravam estar ali nesse sol ardente. As pessoas iam pela manhã, até para pegar uma água limpa. Mas eles não iam meio-dia porque estava muito calor. Ela ia nesse horário porque tinha poucas pessoas. Essa conversa, então, ela é muito mais do que uma conversa. Até porque os judeus, eles passavam por outro caminho. Eles não precisavam passar por ali. É bem verdade que quando eles passavam por Samaria, eles cortavam um caminho, mas eles poderiam passar por um caminho mais longo, em que eles não topavam ali os samaritanos. Mas essa conversa, ela vai muito além do que a gente olha para o texto aqui, mas ela vai muito além do que simplesmente uma conversa do Senhor com essa mulher. Era uma conversa que estava quebrando algo que há muito tempo havia sido criado. Os discípulos, eles volta e meia, eles precisavam que o Senhor explicasse para eles o que estava acontecendo. A gente vê em Pedro falando: Senhor, o Senhor não vai morrer não? O que é isso? Jamais.
A gente vê que os discípulos, em alguns momentos, parece que eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, eles não tinham esse olhar do reino, e é justamente isso que eu quero falar sobre alguns aspectos, algumas admoestações para nós aqui. É justamente sobre isso que eu quero falar. É justamente como nós precisamos aprender com o Senhor. Eu quero trazer aqui 2 admoestações para que nós possamos sair daqui olhando com esse olhar do Senhor para as coisas. Muitas vezes o Senhor, Ele quer que a gente faça algumas coisas diferentes daquilo que a gente está fazendo, mas a gente não tem esse olhar espiritual. A gente não tem esse clique na nossa vida, porque a gente vai vivendo tanto nessa vida aqui terrena, e a gente não imagina como é muito além. Como é muito além o local onde você está hoje, é muito além simplesmente para exercer ali um trabalho, uma profissão, o seu estudo, é muito além. O local onde você está alicerçado vai muito além. Deus te colocou ali para que você pregue o evangelho, porque você é um missionário. Você não é um advogado, você não é um médico, você não é, qualquer que seja a profissão, um engenheiro. Antes da sua profissão, você é um agente missionário. E é isso que eu quero falar aqui. Porque diversas situações, nós estamos olhando com um olhar terreno. Mas o que o Senhor quer de nós é que a gente olhe com esse olhar além. E a primeira admoestação que eu quero trazer para os irmãos é que nós precisamos ter a agenda de Cristo. No verso 31 ao 34, nós vemos então algumas atitudes erradas dos discípulos. Primeiro que eles foram preconceituosos. Se vocês olharem para o verso 27, a gente vai ver, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Eles foram preconceituosos. Por que não conversar com essa mulher? E tinha muito disso. E tinha muito desses preconceitos. A gente vê quando Jesus ele se senta com os impuros, senta com aqueles que eram mal vistos pela sociedade, a sociedade olhava para ele com uma forma diferente. Nossa, conversando com esses que são mal vistos pela sociedade? É isso que vocês olham para um rei dos judeus? Esse é o rei dos judeus? Esse é o rei de vocês que sentam com esses? Então ali tinha um contexto muito forte desse preconceito que os discípulos tinham. A primeira coisa que nós aprendemos então é que nós precisamos ter a agenda de Cristo. Eles foram ignorantes ao reino. Eles não perceberam o que realmente estavam, mas eles se preocupavam com outras coisas. É muito provável que se eles fossem, mas é bem verdade que eles não iriam a Samaria, mas é muito verdade que se eles fossem até Samaria, eles passariam por Samaria e não falariam com ninguém. Porque nós vemos no verso 9 que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas é muito provável que eles não tinham a agenda de Cristo, como eles não se preocupavam com aquilo que Cristo se preocupava, é muito provável que eles passariam por Samaria e não falariam nada. Eles passariam, viam aquela mulher, ou então viam outras pessoas em uma situação difícil e não falaria nada. O que nós precisamos é pensar nas coisas que o Senhor pensa. O que nós precisamos é ter prioridade com aquilo que o Senhor tem prioridade. Qual é a prioridade do Senhor no reino? Qual é a prioridade do Senhor aqui nessa terra para a sua vida? Que você seja alguém estabelecido financeiramente? É isso que o Senhor quer de você? E aqui, queridos, não estou falando e menosprezando o que o dinheiro tem de bom grado para nós. Não estou falando que você não tem que buscar uma vida financeira elevada, você não pode sonhar em ganhar mais no seu trabalho. Não estou falando isso. Uma coisa não exclui a outra. Eu estou dizendo qual é a sua prioridade. Qual é a sua razão de viver? Pelo que você vive, pelo que você se gasta. É isso, é sobre isso. Às vezes a gente sempre exclui uma coisa para falar de outra. Não é assim, não precisa necessariamente excluir uma coisa da outra. Não, eu não sou hipócrita para falar da importância de que tem o dinheiro nas nossas vidas. Ele não pode ser o nosso Deus. Mas qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Já parou para pensar qual é a prioridade do Senhor para a sua vida nesta terra? O que Ele quer de você? Segundo a Escritura, é que nós
precisamos fazer discípulos. A prioridade do Senhor para nós é ir e fazer discípulos. Essa precisa ser a agenda de Cristo para nós. E nós, como discípulos de Jesus, nós também estamos em fase de aprendizado. Nós também titubeamos. Nós também falhamos. Porque nosso desejo é olhar para esse contexto, olhar para os discípulos e falar: meu Deus, como os discípulos são difíceis. Nossa, como os discípulos não prestaram atenção nisso, nós também não prestamos atenção. Nós também não aproveitamos as oportunidades que nós temos durante a semana, durante o dia. A nossa atitude é ter a agenda de Cristo. A nossa atitude consiste em fazer a vontade do Senhor. E quando Jesus ele demonstra para os discípulos, quando Jesus ele demonstra para os discípulos isso, eles entenderam. Porque somente João morreu de velhice. O resto, quando Jesus é assunto aos céus, todo mundo tiveram mortes catastróficas. Pendurado de cabeça para baixo, degolado. Morte bem tranquila. Parece que eles estavam nessa fase de aprendizado, mas chega um momento que eles aprendem o que eles deveriam fazer. Chega um momento que eles aprenderam, porque quando Jesus sobe, a Bíblia nos diz que a sombra de Pedro curava. Mas essa fase de aprendizado, em que muitos passaram, mas depois tiveram mortes por enforcamento, por apedrejamento, eles entenderam o que é ter a agenda de Cristo. Porque a agenda de Cristo consiste em pregar o Evangelho e ter o reino como prioridade. Ah, mas é tão clichê, pastor, eu já estou tão cansado de ouvir isso. Isso é tão clichê, eu já sei disso, eu sei que eu tenho que pregar o Evangelho. Tá bom, chega, fala de outro assunto. Tá bom. Cadê então? Cadê? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas que nós estamos discipulando? Porque essa é a questão. Os assuntos óbvios é aqueles que a gente não dá tanta importância, porque a gente já sabe. A gente já sabe, só que a gente não faz. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Essa é a verdade. Nós vamos passar a vida inteira ouvindo o óbvio e continuando agindo do mesmo jeito. Ou nós podemos agir diferente. Ou nós podemos ter o reino como prioridade. Ou nós podemos agir diferente. Jesus aqui nos versos 32, ele não está proibindo a alimentação e dizendo que isso não importa. Ele não está dizendo, uma comida tenho para comer, o verso 32, que vós não conheceis. É muito provável que ele estava com muita fome. Ele não está aqui menosprezando a importância da comida. E aí, parênteses, né, irmãos? Um churrasco, né, dá importância, os pastores estão aqui dispostos para isso. Então, convite, né? Aqui Jesus não proíbe a comida, não estou dizendo que é proibido comer ou convidar os pastores para um churrasco, não estou dizendo isso. Mas ele vai nos dizer o que realmente importa a ele. O que realmente importa. A comida dele consiste em fazer a vontade do Pai. Mas os discípulos, no verso 34, mas será que trouxeram a comida para ele? No verso 33, o final do verso 33, porventura alguém tenha trazido o que comer? Percebe que eles não estão entendendo o que realmente estava acontecendo ali? Eles não estavam entendendo o que realmente é aquela conversa. E nós somos assim, queridos. Quantas vezes o Senhor quer que a gente abra a boca para pregar o Evangelho e a gente continua com a boca fechada. Ter a agenda de Cristo é cumprir a missão do Senhor. Jesus mostra para nós qual é a nossa prioridade, qual tem que ser a nossa prioridade. A nossa prioridade consiste, o verso 34, em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu não estou preocupado com comida, eu estou com fome. É muito provável que ele estava com muita fome. Imagina aquele sol, imagina andar a pé naquele sol.
no deserto, imagina. Ele estava com fome, mas ele demonstra para os discípulos qual era a sua prioridade. Ele demonstra para os discípulos que a sua missão consistia em cumprir a vontade do Senhor. Como diz João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Essa era a sua prioridade. A própria mulher samaritana, ela não entendia também, mas ela não era discípula. Ela não era uma discípula de Jesus. Mas os discípulos estavam ali todo o tempo vivenciando tudo que o Senhor estava ensinando a eles. Os discípulos viam ali o que Jesus fazia. Isso que é o mais estranho. Porque eles viam o que Jesus fazia, mas eles não aprendiam o que realmente deveriam fazer, o que priorizar, como fazer. Quantas vezes a gente se perde com os nossos afazeres? Quantas vezes a gente se perde com a nossa agenda? Quantas vezes a gente se perde com a nossa agenda? E aqui, mais uma vez, eu não estou dizendo que você não tem que ser um bom trabalhador, um bom estudante, um bom profissional. Uma coisa não exclui a outra. Ter a agenda de Cristo não exclui você de ser um bom trabalhador. Ter a agenda de Cristo consiste em fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes na sua agenda está pregar o Evangelho esta semana? Quantas vezes na sua agenda está 1 Coríntios 9,16? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa semana eu estava fazendo algumas mudanças de telefone da Natália e eu vi que a atendente ela estava dando muita conversa para nós. E desse jeito é muito bom, porque você vai entrando em alguns assuntos e você vai entrando em alguns assuntos e você chega até Jesus. Só que eu não consegui. E sobre mim, eu lembrava desse verso. Eu falei, meu Deus, eu não preguei o Evangelho a essa pessoa. Eu não falei do Evangelho para essa pessoa. Eu não estou falando para vocês que eu sou o maior piedoso do mundo e que eu penso sobre isso todos os dias. Porque eu não excluo essa palavra para vocês como se eu estivesse aqui e eu estivesse falando para vocês. Eu também não, essa palavra não se aplica a mim. Essa palavra se aplica a mim também. Nós estamos juntos no mesmo barco. Nós estamos juntos indo para a mesma direção. E esses discípulos que aqui erravam, eu também erro. Eu também falho. Mas quantas vezes na nossa agenda está pregar o Evangelho? Quantas vezes na nossa agenda está a frase que John Knox falou: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Dá-me São José para Jesus, senão eu morro. Dá-me o amigo que está do meu lado todos os dias no trabalho. Dá-me a pessoa que está do meu lado para o Senhor, senão eu morro. Será que nós somos capazes de dizer isso? Dá-me as pessoas do meu convívio, Senhor. O que está na sua agenda? O que é prioridade para você? O que é prioridade para você? Qual a sua agenda? Qual a sua agenda? Ter a agenda de Cristo é ter a percepção, é estar sensíveis aos momentos, é estar sensíveis às oportunidades que você tem. Às vezes a pessoa levanta a bola para você, é só você cortar, e você não corta. Às vezes é só você abrir a boca e falar, porque a pessoa está falando que não está bem, a pessoa está falando que está passando com problema com o marido, com a esposa, que tem dificuldade com os filhos, e que não sabe o que faz, e você, nossa, difícil, né? Até mais, tchau, tchau. Às vezes a gente está na correria, é normal que a gente faça isso, mas nós precisamos ter a percepção espiritual e pensar como o Senhor falou para os discípulos preocupados com os afazeres, e nós estamos aqui preocupados com a nossa agenda, pensando em cumprir aquilo que nós temos para cumprir durante a semana, e as oportunidades aparecendo, para a gente pregar sobre esse Senhor,
sobre o nosso Deus, que transformou a sua vida, que mudou o seu jeito de viver, que te deu um novo estilo de viver, porque na sua família tem paz, harmonia, alegria, por que não na outra família também? Por que não? Ter a agenda de Cristo não é apenas fazer o evangelismo na rua, e aqui eu não estou excluindo isso, aqui eu não excluo a importância disso, não excluo, isso é muito importante. Mas às vezes, todos os dias você convive com a mesma pessoa de segunda a sexta. E talvez um evangelismo dessa forma, com discipulado, com palavras ali que você vai poder conversar com essa pessoa. Por que eu estou comparando essa questão do evangelismo? Porque às vezes com o evangelismo, você vai topar com a pessoa, você vai lidar, estar de frente com uma pessoa que nunca mais você vai ver na vida, talvez. Mas a pessoa do seu trabalho, a pessoa com que você convive, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, ou seja o seu vizinho, porque talvez você já é um aposentado, você vai ver todos os dias. Todos os dias você vai vê-la, você vai conversar com ela, você vai bater um papo com ela. Então, um evangelismo dessa forma, ele tem uma eficiência ainda maior, porque o fruto é muito maior de acontecer. A chance do fruto acontecer é muito maior, porque você tem a oportunidade todos os dias de conversar com essa pessoa. Mas nós talvez estamos como os discípulos aqui. O Senhor querendo outra coisa para você. O Senhor colocou você onde está hoje, não foi à toa. Onde você está inserido hoje é para pregar o Evangelho, é para pregar as boas novas do Senhor, é ter a agenda do Senhor. Onde você está inserido, você não está ali à toa. Você está lá para pregar o Evangelho, para discipular, para fazer discípulos, para ensinar. Onde você está inserido, você precisa ter a percepção. O Senhor querendo isso para você e você pensando com a sua agenda. Ué, será que trouxeram comida para ele? O que está acontecendo? Sabe, às vezes a gente fica assim, perdido, sem saber o que fazer. Ter a agenda de Cristo é ter essa percepção do momento. O que os discípulos não tiveram foi essa percepção do momento. Espera aí, o que o Senhor está fazendo ali? Ele está pregando para essa mulher. Gente, espera aí, que comida, espera aí, vamos aproveitar o momento. Sabe, é essa percepção de entender o momento, de entender o que está acontecendo, de entender que quando as pessoas falam para você que elas não estão bem, é uma oportunidade para você entrar e dizer, o Senhor pode mudar a sua história. Não é assim que o Senhor quer que você viva, você está vivendo em pecado. Sabe, essa percepção das oportunidades. Eu tenho certeza que essa semana você vai ter uma oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo. Porque é nisso que você tem a agenda de Cristo. É essa percepção, essa prioridade. Mas o que é prioridade para você? O que é prioridade? O que é prioridade para a sua vida? O segundo ensinamento para nós aqui, a partir do verso 35, é ergam os olhos. O primeiro, então, é ter a agenda de Cristo. O segundo, então, é ergam os olhos, levante a cabeça. Ele vai dizer no verso 35 que uma lavoura, no seu curso natural, no seu cálculo comum, ela demora de 4 meses para ser colhida. E ele vai dizer, olha, vocês dizem que ainda há 4 meses e até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que ele está falando então é, olha, a colheita natural são 4 meses. Vocês não falam isso? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que com a minha vinda, o reino já foi inaugurado. O reino é inaugurado, então a pregação do Evangelho agora é colheita. A colheita já começou. Vocês falam que demora 4 meses, mas eu digo, a colheita já começou, já é o momento. Esse é o momento da colheita. Então, ergam os olhos, porque com a vinda do Senhor já se iniciou a colheita. Ergam os olhos. Erga a sua cabeça. E perceba. Levante os olhos. Levante os olhos.
e veja o que o Senhor quer de você, veja o que o Senhor realmente quer de nós como igreja do Senhor. Perceba no verso 37 e 38 que não há uma competição. Ele está dizendo, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. O que ele está dizendo é que não há competição no reino, não importa quem pregou, não importa quem discipulou, não importa a vida agora, o que importa é que essa pessoa foi transformada, essa pessoa agora tem o Senhor. Então no reino não tem competição, não importa quem semeou, não importa quem colheu, o que importa é que ela foi transformada. 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então não tem competição, não tem quem ganha mais ou quem ganha menos. O que importa são vidas transformadas, o que importa são vidas rendidas ao Senhor. Querido, nada era mais urgente para o Senhor. Nada era mais urgente para o Senhor do que a pregação do Evangelho. Nada do que nós vamos fazer como igreja é mais importante do que pregar o Evangelho. Nada, nada, nada. Seja uma ação social, seja o que for. Porque a pregação do Evangelho transforma a mente. Você mudar a situação de uma pessoa, seja qual for, de forma externa, não muda a mente. Você ajudar alguém, por mais que seja importante, é que eu não excluo a importância disso, mas você mudar isso e não pregar o Evangelho, porque vai mudar a mente, porque o Evangelho transforma a mente, e se não transformar a mente, não muda. Por exemplo, uma pessoa que é acumuladora, que acumula muita coisa. Você vai na casa dela, tem um monte de coisas. Se ela não mudar a mentalidade, adianta você ir lá e fazer uma limpeza na casa dela e deixar a casa dela brilhando? Adianta alguma coisa? Se ela não mudar a mente e não tiver a mente transformada em relação ao acúmulo? Não adianta. Porque o que transforma é o Evangelho que muda a mente e muda a ação da pessoa. E essa era a prioridade do Senhor. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão padecendo. E nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Ontem eu passei aqui pela praça, eu vi que tinha algumas pessoas com os cartazes, descubra a origem do mundo, e aí eu vi que tinha um rapaz falando e as pessoas sentadas e ouvindo. Queridos, eu não sei, se estiver pregando o Evangelho autêntico, glória a Deus, mas e se não tiver? E se não tiver? Alguém já saiu dali com doutrinas contrárias à Escritura. Alguém saiu dali acreditando no que a Escritura não diz. E para nós, por exemplo, fazer um evangelismo, por exemplo, num sábado que tem muita gente aqui nesse sábado, nós não precisamos de uma estrutura física, por exemplo. Nós não precisamos de um banheiro, nós não precisamos de vir com uma tomada, por exemplo, se a gente for colocar um som, porque nós estamos aqui, onde tem mais gente num sábado. E o que nós, como igreja do Senhor, estamos fazendo? O que eu, como igreja do Senhor, estou fazendo? O que você, como igreja do Senhor, está fazendo? Porque as pessoas estão morrendo e padecendo. Mas sabe o que é a questão? Elas estão morrendo e padecendo do seu lado. E nós? Consentindo com a morte dela, a morte eterna. Isso é eterno. Verso 35, ele nos diz, despertem e olhem em volta. A NVT vai dizer, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Ergam os olhos. Só você erguer os olhos. Só você começar a observar. Comece a observar com os olhos de Cristo. Comece a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo.
Comece a olhar para a sociedade com os olhos de Cristo. Comece a olhar para a sociedade com os olhos de Cristo, que você vai ver a degradação e de como elas precisam do Senhor. Comece a olhar para os shows de uma mulher que esteve recente no nosso país. Aquela orgia. A sociedade cada vez mais se degrada, porque elas estão entregues a si mesmas. Mas e nós, como igreja? Qual tem sido nosso papel? O que nós estamos fazendo? É só você levantar os olhos e ver que as pessoas estão deprimidas, desoladas, sem esperança, com tristeza na alma, procurando alguma coisa para satisfazer a alma. É por isso que elas passam ali e vê qual a origem do mundo, e elas não têm nada que satisfaz a alma dela, e ela vai querer saber. Ela vai querer saber. Ela quer descobrir para onde ela vai depois, porque ela tem medo de morrer. E uma morte sem Jesus é inferno eternamente. E o que nós, como igreja, estamos fazendo? O que o Senhor então nos ensina é estar sensíveis à agenda de Cristo. Levantem os olhos e estejam sensíveis à agenda de Cristo. Levantem os olhos e percebam que os campos já estão maduros para a colheita. Os campos já estão maduros para a colheita. É o nosso momento, é a nossa hora, queridos. O meu desejo é que essa palavra não seja mais uma palavra na sua vida. Não seja mais um domingo na sua vida. E que a partir de hoje você tenha ações diferentes. E que a partir de hoje você tenha a agenda de Cristo. E que a partir de hoje você pense como o Senhor pensa sobre este mundo. Porque a única solução para este mundo é o Evangelho de Jesus. O meu desejo é que nesta manhã você reflita sobre isso. Perceba como as pessoas estão morrendo do seu lado. Não saia daqui diferente. Faça nessa manhã um propósito com o Senhor. Que você vai mudar a sua atitude, que você vai mudar a sua ação, que você vai ter a agenda do Senhor, que você vai colocar na sua agenda lá todos os dias, pregar o Evangelho, segunda, pregar o Evangelho, terça, pregar o Evangelho, quinta, pregar o Evangelho, sábado, pregar o Evangelho. Para aqueles que ainda gostam de agenda, coloca lá. Pregar o Evangelho para fulano, pregar o Evangelho para ciclano, pregar o Evangelho para a pessoa que eu convivo todos os dias, pregar o Evangelho para o porteiro, pregar o Evangelho. Abaixe sua cabeça. Estejam sensíveis à agenda do Senhor. Qual é a agenda do Senhor para a Igreja Central de São José dos Campos? Qual é a agenda do Senhor para nós? Qual é a agenda? Esteja sensível a uma agenda que já vê os campos maduros, pronto para a colheita. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe. Nos perdoe porque nós, como igreja do Senhor, a gente tem falhado. Nós, como igreja do Senhor, a gente não tem priorizado aquilo que o Senhor realmente prioriza. Nós, como igreja do Senhor, a gente prioriza muito mais as nossas coisas, os nossos afazeres, do que o Senhor, do que a pregação do Teu Evangelho. Senhor, nós, como os discípulos, diversas vezes, estamos andando em círculos. Nós, diversas vezes, estamos fazendo aquilo que não é a Tua vontade. Mas nós precisamos e nós carecemos do Senhor. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, incomode aqui os corações. E aqueles que nessa manhã fizeram um compromisso com o Senhor, que o Senhor os ajude a cumprir esse compromisso. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os ajude, que o Senhor os fortaleça, que nós sejamos uma igreja que tenha fome e sede pela Tua palavra, para que nós possamos pregar aquilo que nós estamos vivendo com o Senhor,
Porque se nós não temos uma vida piedosa, se nós não temos uma vida devocional que é vital para a vida do cristão, não adianta pregarmos o Evangelho, porque nós não estamos vivendo, então o Evangelho precisa ser pregado para nós primeiro. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus. Na nossa agenda, estar todos os dias, a partir de segunda, levantar cedo, almoçar meio-dia, dormir às 11, às 10. Nossa agenda está isso. Todos os dias nós levantamos para o trabalho. Todos os dias nós levantamos cedo para fazer alguma coisa. Mas talvez a nossa agenda não está pregar o Evangelho. Por favor, nos ajude a ter essa percepção, Senhor. Nos ajude a ter essa percepção do Teu reino, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor quer de nós como igreja do Senhor. Nos ajude, Deus. Nós temos muito a fazer e nós precisamos do Senhor, porque nós não conseguimos sem o Senhor. E nós estamos humilhados e prostrados diante do Senhor para declarar ao Senhor que nós não conseguimos sem a Tua boa mão sobre nós. É o que eu te peço, Senhor, e louvo pela Tua palavra que nos exorta e que nos ensina e que nos disciplina. Obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, por favor.